Metade do mundo otaku deve estar acompanhando a essa altura o lendário final do anime de Attack on Titan, porque agora parece que todo ano tem uma nova temporada final de Attack on Titan, né? Parece eu fazendo trabalho. Roteiro versão final 2, versão final 3, versão final agora valendo, versão final agora vai, versão final socorro, alguém me ajuda pelo amor de Deus. Enfim, mas reza a lenda aí que no ano que vem sai a última temporada de verdade, a temporada final parte 3, em que eles vão adaptar aí os últimos 9 capítulos que faltam do mangá. Só que assim, não dá pra gente saber se eles vão ser 100% fiéis ao que aconteceu no mangá, até porque esse final foi muito polêmico na época que ele saiu e teve muita gente que odiou, tô ligado. Mas de qualquer forma não falta muito da história para ser contada, porque ela realmente está se encaminhando para os finalmente. Mas se você assistiu a temporada final parte 2 e tá aí muito bolado, pensando nos rumos muito loucos que essa história tomou nas últimas temporadas, você veio ao lugar certo. No Bentô de hoje a gente vai falar sobre o que é Attack on Titan, a gente vai trazer algumas reflexões que a série propõe e também algumas polêmicas que a envolveram aí nesses 13 anos desde que ela saiu. Vem comigo! E o mais legal é que a série vai acabar com 13 anos, tal qual as pessoas que se tornam titãs morrem quando fazem 13 anos. Bom, em primeiro lugar, é óbvio que esse vídeo aqui vai ter spoiler. Eu vou dar spoiler de tudo o que aconteceu até o final da temporada final parte 2. Mas eu não vou dar nenhum spoiler dos acontecimentos do mangá depois disso aí, beleza? Então aproveita e já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente faz por aqui. Então, vamos começar. Sobre o que raios é Attack on Titan? Gigantes pelados correndo? Certamente, mas ó, isso é só um veículo para contar uma história que é muito maior. A série parece ter 2 motes básicos. O primeiro é liberdade, que é a motivação do Eren desde o primeiro episódio. Agora, o que exatamente é entendido como liberdade vai mudando conforme a história avança. Primeiro é poder ver além das muralhas, que é o que motiva o Eren a se juntar à divisão de reconhecimento. どうして外に出たいんだ? 知りたいんだ。外の世界がどうなっているのか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。 Logo depois é derrotar os titãs para que as muralhas possam ser derrubadas. E aí depois se torna libertar o povo de Elde da sua opressão. ねえ、エレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。Finalmente, esse tema aí ganha um sentido mais filosófico, de uma liberdade de escolha individual, né? Que é a capacidade de decidir por si mesmo e não ter o seu futuro decidido pelos outros. 俺がこの世で一番嫌いなものがわかるか。不自由なやつだよ。もしくは家畜だ。エレン！そいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。その理由がやっとわかったよ。何の疑問も抱かずただ命令に従うだけの奴隷が見るに耐えなかった。俺はガキの頃からずっと。 Só que assim, no fundo, todas as motivações do Eren são a mesma, que é liberdade, né? E curiosamente, o arco do Eren é justamente buscar essa liberdade absoluta e descobrir que ela não existe. Ó, uma das maiores viradas de enredo da história acontece nessa temporada final, quando a gente descobre lá que o Titã de Ataque dá a ele o poder de ver partes do futuro e o Titã Fundador lhe permite ver e até influenciar partes do passado. 俺の望みではなく、お前の望みが叶うって言っていたぞ。ああ、あれを見たのは4年前。俺は親父の記憶から自分の未来を見た。 E assim, quando o futuro e o passado já estavam escritos, qual é a verdadeira liberdade do Eren? Pois é, o segundo mote que fica cada vez mais forte nas temporadas finais, conforme o mundo de Attack on Titan se expande, são os ciclos de violência da humanidade. Olha, lá vem ele, né? É um comentário muito forte sobre como a violência é quase intrínseca à espécie humana, né? E faz parte da nossa história desde que a gente se lembra. Lá na terceira temporada a gente aprendeu sobre o povo eldiano, né? Que manteve aí um império cruel que oprimia diversos povos por quase 2000 anos.
今から1820年前、我々の祖先ユミル・フリッツは大地の悪魔と契約し巨人の力を手に入れる。ユミルは死後も9つの巨人に魂を分けエルディア帝国を築いた。そして大国マーレを滅ぼし、この大陸の支配者となる。 Finalmente, o Império Eldiano ruiu há cerca de 100 anos e hoje os Eldianos são perseguidos pelos Marleyanos e vivem uma vida meio que de cidadão de segunda classe. Vivem lá em guetos, né, são mortos por qualquer transgressão. Os Marleyanos justificam esse tratamento violento argumentando que, afinal de contas, eles são monstros muito perigosos e tudo mais. 僕が妹を無理やり連れ出しました。妹の分も僕に制裁をください。分かった。もう一発だ。まったく容赦ねえな、クルーが。ほら、ジョーちゃんは先に帰ろうね。 Mas os Eldianos que fugiram para a Ilha de Paradis e viveram esses 100 anos entre as muralhas, cercados de titãs por toda parte, agora voltaram para se revoltar contra Marley. Olha aí. Então, mais uma vez, o ciclo de violência se prepara para dar outra volta, né? A violência do passado justifica a violência do presente. あいつら。おい、収容区ごと燃やすつもりか。民間人への被害は最小限に抑えろ。分かってんのか、フロック。ここにいるのは敵と敵の住む建物だけだ。俺たち壁内人類がどれだけ壁の外の奴らに殺されてきたか忘れたか。食い殺されたんだぞ。まだまだこんなもんじゃ済まされねえよ。お前まだそんなこと言ってんのか。見ろ、エレンは示した。戦えってな。 Na temporada final, a gente viu aí o início desse ciclo na figura da Ymir, que é uma menina escravizada, vítima das mais diversas brutalidades, que por um acaso do destino, assim, se tornou o ser mais poderoso da Terra. E pra que ela usa esse superpoder? Pra quê? Pra devolver ao mundo toda a violência que ela sofreu. Olha que coisa bacana. この世界は辛くて厳しいことばかりだから、みんなから愛される人になって。 Mas como quebrar esse ciclo, né? Nas últimas temporadas a gente viu aí que existe uma divergência entre os personagens principais. O Zeke quer fazer a eutanásia dos Eldianos e impedir eles de ter filhos, né? Pra acabar com a maldição dos titãs em uma geração. Já o Eren quer exatamente o oposto. Ele cresceu achando que só existia humanidade dentro das muralhas. Então, numa espécie de profecia autorrealizada, agora ele decide transformar tudo isso numa realidade e eliminar toda a humanidade que está fora da Ilha de Paradis. As duas ideias são opostas, né? Mas tem uma ideia central idêntica. Só pode existir paz quando não houver mais uma raça diferente. Ou os Eldianos e o poder dos titãs têm que deixar de existir, ou eles têm que ser tudo o que existe. Mas agora, será mesmo que eliminar completamente o outro vai trazer a paz? Bom, a própria série diz pra gente continuamente que não. 一体何が変わったとお喜びなのでしょうか。これでパラディ島は安泰だとお考えのようでしたら、お気の毒に。 A gente, enquanto espectador, viu aí como que era a vida dentro das muralhas, né? Todo mundo ali era eldiano, então, obviamente, tinha que ter paz, né? Claramente não, tudo errado. A vida das muralhas também tinha muito ódio, violência e um estado autoritário, que era motivado por outras coisas, né? Como desigualdade social, família e principalmente poder. 仕方ないよ。この配給多分人数分ないんだ。それが1日分だって。避難民が多すぎるんだ。もともと食料不足だし、外側に住んでいる人ほど大事にされないのは知ってるでしょ。なんでよそ者のために俺たちの食料を。どうせ巨人が壁を越えたんなら、もっと食って減らしてくれりゃよかったんだ。 A humanidade sempre encontra motivos para segregar e colocar alguém na posição de outro a ser combatido, né? A raça é só uma das justificativas possíveis. E remover isso não vai acabar com as guerras. Inclusive, a tese da história parece vir na boca do Heng, de personagens como Armin e Gabi, né? O único jeito genuíno de quebrar esse ciclo é criando diálogos verdadeiros entre os diferentes para que se possa entender que ninguém é um demônio a ser eliminado. O que eu acho que é muito mais difícil do que enfrentar titãs, né? 悪魔なんていなかった。この島には人がいるだけ。やっとライナーの気持ちが分かって。私たちは見たわけでもない人たちを一方的に悪魔だと決めつけて
同じことをずっと同じことを繰り返してる。 E é muito fácil falar do que fazer, né? Só que agora um outro tópico interessante que envolveu essa história é: será que ela pode ser considerada uma propaganda fascista e imperialista? Essa polêmica toda vem envolvendo Attack on Titan já faz muitos anos e é bastante interessante a gente olhar para ela. Que a história tem paralelos com o nazismo, isso é muito claro, né? O retrato do que a gente vê lá dos Eldianos morando em Marley é muito emprestado de como os judeus eram tratados na Alemanha nazista. Eles usam braçadeiras para serem facilmente identificados, eles vivem em guetos e eles são constantemente tratados como cidadão de segunda classe, que podem ser mortos a qualquer momento, por qualquer motivo. Além disso, a arquitetura também é muito parecida com a da Alemanha na época do nazismo, e todos os nomes soam muito alemães também, né? Como Jäger, Ackermann, Braun, enfim, vários outros. Agora, algumas pessoas alegam que os Eldianos não são uma metáfora só para os judeus, mas também para os japoneses. Peraí, você não entendeu nada? Então agora vamos para a revisão. Bom, antes de ser derrotado na Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país imperialista que tomou territórios como a Coreia, a Manchúria e até partes da China e da Rússia por meio de várias guerras muito sangrentas, seguidas de governos militares brutais para com toda a população local. Lá em 1945, depois da derrota na Segunda Guerra, o Império Japonês foi dissolvido, o exército aliado ocupou o país por cerca de 7 anos e o Japão perdeu o direito de ter um exército. Foi realmente uma derrota completa. Só que muitos países, principalmente esses aí que foram ocupados pelo Império Japonês, sentem que o Japão meio que nunca assumiu e nunca se desculpou por esse lado horrível dessa sua história, né? E até hoje fica varrendo para debaixo do tapete, muito diferente do que fez a Alemanha, por exemplo. Até hoje tem um movimento imperialista lá no Japão, de pessoas que são saudosas da época que o Japão era esse grande e poderoso império, muito parecido com aquelas pessoas que a gente tem aqui, as nossas viúvas da ditadura, né? Mas isso aí é um outro papo. Deu pra ver aí os paralelos com a história de Attack on Titan? Os protagonistas são essas pessoas isoladas nessa ilha, que costumavam ter um grande império no continente e que perderam absolutamente tudo. Elas acham que não podem ser culpadas pelos crimes dos seus antepassados e uma delas parte para retomar o território perdido. E essa interpretação ainda ganhou força quando Isayama, que é autor de Attack on Titan, diz que um dos personagens da história, o comandante Pixis, é baseado no general japonês Akiyama Yoshifuru, que lutou nas guerras russo-japonesas e sino-japonesa entre 1894 e 1905. Talvez seja bastante importante a gente dizer aqui que o Akiyama Yoshifuru não é um criminoso de guerra e que nenhum massacre em particular é atribuído à pessoa dele. Aparentemente no Japão é comum que ele seja considerado até um grande militar, né? Uma espécie de herói de guerra. Só que vale a gente lembrar aqui também que ele foi um general durante a ocupação da Coreia, que foi um período muito sofrido para a população local. Inclusive na Coreia e em vários antigos territórios do Império Japonês, ele é uma figura bem odiada. E essa referência aí meio confusa acabou gerando uma repercussão absurda, especialmente lá no Twitter, com o Isayama recebendo até ameaça de morte de gente que chamou ele de fascista, de nazista, de todos os istas possíveis. Inclusive foi um pouco daí também que ele ganhou essa fama de ser um cara imperialista. Agora, uma outra interpretação que já ganhou a internet é que o conflito entre os Eldianos e os Marleyanos seria também uma metáfora para a questão Israel-Palestina, por ser um conflito milenar e de raízes quase místicas. Israel defende que tem um direito milenar àquela terra, que seria a terra prometida por Deus e a qual Moisés liderou os judeus escravizados fugindo do Egito. O povo hebreu foi expulso de lá mais ou menos em 580 a.C., primeiro pelos babilônios e logo em seguida pelos persas. Isso gera a diáspora judaica, né, quando os hebreus se tornam um povo sem terra, espalhado pelo mundo todo. Aí depois de todas as atrocidades cometidas contra o povo judeu, mais de 2000 anos depois, na Segunda Guerra Mundial, o movimento de recriar um Estado judaico na Terra Prometida ganha mais força. Só que acontece que a essa altura já tinha bastante gente morando lá. E aí começam as negociações Israel-Palestina, que rapidamente se tornam os conflitos Israel-Palestina. Milhares de vidas foram perdidas nessa guerra que já dura mais de 70 anos. Hoje o Estado de Israel existe, só que o da Palestina não é oficialmente reconhecido. Os palestinos de hoje lutam pelo seu território, mas também por melhores condições de vida, dizendo aí que Israel os mantém em condições degradantes. A população de Gaza enfrenta um bloqueio econômico desde 2007 e eles relatam que tem acesso propositalmente limitado a recursos como água e saúde. Já Israel defende as suas ações afirmando que são importantes no combate ao Hamas, que é uma organização considerada terrorista pelos israelenses e que comanda a faixa de Gaza desde 2006. Bom, conforme eu fui contando, acho que deu para você identificar aí alguns elementos que se repetem de Attack on Titan na história, né? E assim como os judeus eram escravizados no Egito, quando Moisés levou eles para a Terra Prometida, a fundadora Ymir também era escravizada quando descobriu o poder dos titãs.
Olha só que coisa. E esse conflito dura mais de 2000 anos, né, tendo essa raiz quase mitológica também. A fuga dos Eldianos para a Ilha de Paradis também parece remeter bastante à diáspora judaica. E ao mesmo tempo, a diminuição do território palestino e a condição de cidadão de segunda classe, que eles dizem enfrentar também, remetem à forma como os Eldianos são tratados pelo Império de Marley, né, vivendo lá nos guetos. Bom, e assim como em Attack on Titan, já teve tanta violência dos dois lados que é até difícil a gente conseguir imaginar um final para essa guerra. Ou será que a gente está olhando para a guerra errada, hein? Ó, em termos visuais, Attack on Titan parece ter se inspirado em alguns quadros muito famosos do Francisco de Goya, né, como Saturno devorando um filho e o Colosso. O Goya era conhecido por pintar recorrentemente sobre a Guerra da Independência Espanhola. Então, será que é para essa guerra que a gente tinha que estar olhando? Será? Ou ainda, será que a Ilha de Paradis é na verdade uma metáfora para a Coreia do Norte, que é um país que decidiu se isolar do restante do mundo? Lá é um país que os cidadãos, assim como os moradores de dentro das muralhas, não sabem quase nada sobre o mundo exterior, exceto o que o governo conta para eles, né? A Coreia do Norte é um país com acesso a um arsenal nuclear, o que faz com que ela seja motivo de atenção das maiores potências do mundo, mesmo sendo lá um território muito pequeno e isolado. Seria essa, então, a metáfora da Ilha de Paradis, que se isolou do mundo exterior, mas detém o poder destrutivo dos titãs? Bom, como vocês puderam ver aí, são muitas interpretações sobre essa história, só que no final, qual delas é a verdadeira? Honestamente, eu não tenho ideia e eu nem sei se alguém sabe, né? O próprio Isayama nunca falou de algum conflito em particular que ele tenha se inspirado para essa história toda. Para mim, no fim, Attack on Titan construiu uma história tão ampla e cheia de várias nuances sobre repressão, sobre liberdade, sobre ser oprimido, né, sobre se oprimir, enfim, sobre todos esses ciclos de violências que a gente vê aí na humanidade, que você acaba conseguindo encaixar qualquer interpretação sobre essa história. E é muito poderoso a gente conseguir enxergar a transformação do Eren de herói em vilão no decorrer da história. Você, enquanto espectador, assistiu ele desde que ele era uma criança e você consegue entender quais são as motivações que levam ele a escolher a violência extrema e a aniquilação da humanidade fora da Ilha de Paradis. Mas é importante destacar que a partir desse momento de virada, a história não está mais do lado do Eren. A vingança dele é compreensível, só que não é justificada. Inclusive, o papel do heroísmo cai nas mãos daquele que sai para deter o Eren. Mas aí, ó, você aí em casa que me diz, o que você tirou dessa história? Qual dessas interpretações bateu aí mais no seu coração, hein? Você tem alguma outra leitura sobre esse universo dos nossos queridos gigantes pelados? Deixa aí nos comentários e a gente continua essa conversa por lá. E esse foi mais um Bentô, espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que vocês acharam, se vocês quiserem mais vídeos como esse, comenta aí que a gente faz. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ficar aqui, ó, de olho em tudo que a gente produz por aqui. Tchau! Falou, gigante!